Então, na aula anterior, a gente aprendeu a importar, né, arquivos em Excel, né, no formato XSLX para o nosso Python, né, nosso Visual Studio ali. A gente fez alguns tratamentos de dados, localizou ali, filtrou, fez alguns tratamentos ali básicos. A gente tem que aprender esse tratamento básico, né, que a gente vai importar isso para o nosso Python, fazer o tratamento ali e levar para o banco de dados, por exemplo. Ou então fazer o contrário, né, pegar de um banco de dados e levar para uma planilha Excel, ou pegar de um banco de dados e levar para o outro. Esse é o nosso foco do ETL, né, fazer ali a extração, tratar alguma coisa e carregar em outro lugar, beleza? Esse é o fundamento ali do ETL. Então, na aula anterior a gente fez, né? Importou o pandas, colocou ali pd.read Excel e passou o caminho do arquivo. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa com o CSV, né? Mas, só porém, que ele vai ter o delimitador. Quando a gente abre um arquivo CSV, eu vou mostrar para vocês agora no nosso arquivo, ele vai ter um delimitador, né? Geralmente ele é tabulado. Então, é ali separado por vírgula, por ponto e vírgula e por aí vai. Vou só mostrar o nosso arquivo aqui, ó, que vai estar disponível só para a gente já verificar o delimitador dele, né? Então aqui, ó, a gente vai trabalhar com esse planilha de Excel de clientes, né? Está no formato CSV e ele tem o delimitador, né? Como que é o seu delimitador? Tá vendo? Ó? Quando você clica aqui na coluna A, por exemplo, ele vai ter aqui, ó, ID, vírgula, create at, né? Quer dizer, ali a data de criação, por exemplo, first name, o último nome, e-mail, vai ter várias informações. E note que aqui, ó, a cada coluna, o delimitador aqui, ó, é um vírgula, né? Então eu sei que o meu delimitador ali é vírgula. Se eu fizer a mesma coisa, eu clicar aqui, ó, por exemplo, e ir lá em dados, né? E aqui, ó, texto para coluna, né? O que a gente vai determinar ali o delimitador, né? Delimitador, beleza? E aqui, se eu vir em vírgula, nota que ele separa para mim e o delimitador fica certinho, né? Então, se eu avançar aqui, ó, e concluir até no final, ele vai separar todo o arquivo para mim. Beleza, então eu já sei, né, que o meu delimitador desse arquivo específico é a vírgula. Então, beleza, eu já sei disso, então eu vou sair aqui sem salvar, tá bom? E todo esse material, né, vai estar disponível aqui, ó, esse que a gente vai trabalhar agora, vai estar aqui, ó, o material Python, né, arquivo, origem, arquivo CSV, beleza? E aí você vai ver o caminho completo dele aí também. Então tá, feito isso, vamos lá para o nosso VS Code, que a gente vai começar a já configurar o nosso arquivo CSV para a gente verificar, né, fazer alguns tratamentos aqui. A gente vai aprender também a tratar nulos, a tratar, dar o replace ali, né? Você vai trocar dados ali, bom? Então, primeira coisa, como sempre a gente está usando o módulo PD, né? Então, a gente vai importar ele. Então, import pandas SPD, pedir, né? Que a gente colocou o alias dele aqui. E se você não tiver, faz a mesma coisa. Eu vou deixar a observação, pipstall pandas, lá no seu terminal ali, né? Então bora lá. Primeira coisa, já importei o nosso pandas SPD. Então, vamos importar ele aqui. Beleza? Deu ok? Tudo certinho? Então, quer dizer que ele está instalado, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar o meu resultado, né, em um data frame. E eu vou dar uma variável para ele, né? Eu chamei a variável aqui, ó, de df, tá bom? Esse vai ser nossa variável que vai receber ali os dados que eu escolhi para frente, né? Então, a minha variável que eu chamei de df, meu data frame, ele vai receber o quê? Então, vai ser igual, né? Ele vai receber tudo isso aqui para frente, tá bom? E para a gente importar o CSV no Pandas, a gente vai ter que usar a função pd.readCSV. Então, ele vai ler um arquivo CSV, né? E por parâmetro, eu tenho que passar aqui, ó, entre aspas aqui, eu tenho que passar dois parâmetros aqui. Primeira coisa, eu tenho que passar o caminho completo, né? Então, vou colocar aqui, ó, o caminho completo do arquivo, o caminho completo, eu colocar vírgula e depois o delimitador, né? Delimitador. Que é o que a gente viu lá, que a gente abriu o arquivo agora, né? Então, eu passo o caminho completo, vírgula, e o delimitador. Lembrando que o delimitador, no Pandas, ele tem a variável chamada delimiter, quer dizer, que ele vai apontar qual vai ser o delimitador. E o delimitador, né, lá no módulo Pandas, você vai ter que passar igual e entre aspas qual que vai ser o delimitador. Então, feito isso, vai ser bem tranquilo para a gente fazer agora, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, df é igual pd, read, csv, read, underline, csv, né? E vou passar o caminho completo. E o caminho completo está aqui, ó, localizei a minha pasta, né? Posso clicar com o botão direito, né? Copiar caminho completo, ou então daquela outra forma que eu mostrei para vocês, né? Você coloca aqui em cima um barra, vai com a setinha para baixo, né? Seleciona tudo e dá um Ctrl C também, tá bom? Esse é o caminho completo. Só que, porém, esse caminho completo, você tem que passar ele aqui entre aspas, né? Entre aspas duplas aqui, ó. Passa ele entre aspas duplas, beleza? Só que mesmo assim, ele vai dar um problema, né? Depois a gente vai aprender a tratar ele também por causa daquele R que a gente aprendeu na função, na aula anterior também. Beleza, passei o meu caminho completo. Só que, porém, eu tenho que passar também o delimitador, tá vendo? Ó? Então, meu delimitador, eu já anotei lá, né? Que eu vou colocar, meu delimitador é igual a vírgula. Então, feito isso, se eu der um executar aqui, ó, ele vai dar erro, porque ele não entendeu o meu diretório, né? Então, você já vai aprender a localizar ali algumas coisas também. Por exemplo, quando deu erro aqui, apavorei, que não sei o que, tá tudo errado, o que eu faço? Apago, volto de novo. Não. Lê o erro com calma,
Se precisar de ajuda, né, busca as ferramentas ali de ajuda, né, de pesquisa. E aí você vai aprender a localizar os erros também. Então ele já aponta, ó, o erro, né, localizado o quê? Na linha 1. Se você tiver ali 200 linhas de código, ele vai apontar para você, ó, o erro está nessa linha específica, né? Então, ó, já sei que o meu erro está aqui, ó, nessa parada aqui, né? Então, eu já sei que eu tenho que tratar alguma coisa aqui nesse campo, beleza? E ele já mostrou, lá no final aqui ele vai mostrar, né, o diretório que instalou, tal, muitos erros. Depois você pode ir lá embaixo, tá vendo? Aqui, ó, erro, qual foi o erro? Ele inválido, né, o argumento. Então, esse argumento que eu passei, aqui, ó, esse argumento, entre aspas aqui, e esse argumento ficou errado, né? Então, eu já sei que eu tenho que alterar alguma coisa nesse argumento. E aí, aquele erro que eu falei com vocês, eu vou aprender, mostrar para vocês, né, vocês aprenderem a tratar esse erro de diretório. Então, por exemplo, aqui eu coloquei minha barra invertida normal, né? Se eu colocar um R na frente, ele vai aceitar. Então, se eu der um Ctrl E aqui, né? Ctrl Enter para executar, ele executou. Então, ele foi lá no meu arquivo e leu o meu arquivo CSV e mostrei que o delimitador é vírgula. Então, ele trouxe todos os nossos dados, né? Só que antes da gente ver os dados, ele trouxe por quê? Aqui embaixo eu apontei ele novamente, né? df.read, que foi o que a gente aprendeu também na aula anterior. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai tratar esse diretório. Então, por exemplo, se eu não quiser escrever o R aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, ou colocar barra invertida, né? 2 vezes aqui, ó. Então, eu vou vir todas as barras invertidas e coloco ela duplicado, né? Deixa eu colocar aqui, ó, duplicado, beleza? E aí ela vai funcionar também. Se eu carregar novamente, ele vai carregar o nosso Dataflow. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer, né? Vou dar uma porrada de Ctrl Z aqui, ó. Beleza, botei a original. Outra coisa que eu posso fazer também é tirar o R, né? Tirar o R aqui, que vai validar a nossa função e vai mostrar ela como se fosse um caminho completo, né? Esse R aí. E vou alterar as barras aqui, ó. Ela tá para lá, eu vou trocar ela, eu vou inverter todas, né? Então, posso vir aqui, ó. Inverter todas, por exemplo, né? Vou colocar aqui. Beleza? Invertir mais um aqui. Se eu der um Ctrl Enter novamente, ele vai funcionar, tá bom? E aí, tranquilo também, todos os diretórios todas as formas que ele aceita, eu mostrei para vocês. Mas é bem mais fácil você fazer o quê? Você colocar o R, né? E depois ir lá no caminho completo, copiar com o botão direito, copiar como caminho e colar aqui, né? Bem mais fácil. Porque ele já vem também com esse aspas duplas, né? E se eu der um Ctrl E para executar aqui, ó, ele já vai filtrar também, já vai dar certinho, né? Filtrar não, executar, beleza? Então já importamos nossos arquivos aqui em CSV. Bem tranquilo, vai ser a mesma coisa, todo o tratamento que a gente fez no arquivo Excel para baixo, vai ser o mesmo padrão, né? Então, vou fazer mais alguns tratamentos rapidinho aqui, só para a gente localizar ou filtrar alguma coisa. E na próxima aula a gente já vem tratando os nulos, né? A gente tem arquivos nulos aqui. Então, vai aparecer aqui, ó. Em street aqui, ó, em rua, eu tenho esse NaN, que no Python significa arquivos em nulo, né? No Excel não aparece nada, aparece a célula em branco. Lá no SQL Server aparece null, né? Aparece null lá. Ou então, também, lá no BigQuery vai aparecer também vazio. Ou então, com os dados nulos. Então, eu já importei nosso arquivo CSV, agora eu vou fazer alguns filtros, né? Eu quero filtrar um estado específico. Então, por exemplo, eu criei ali, né, uma variável chamada estado. Vou criar outro DataFrame. Então, quando eu crio uma variável, aqui eu estou pegando todos os dados e criando outro, né? O nosso DataFrame original, ele vai permanecer igual está aqui. Eu criei outra, né, falando que eu vou receber o quê? Estado é igual. O nosso dflock, né, que a gente já utilizou ali, que é o DataFrame, vai ser meus dados originais, né? Foi o que eu importei, lembra aqui em cima, ó. Então, meus dados originais chama ali df, né? Chama. Então, aqui df também. Então, eu vou usar df.lock, ele vai entrar nesse DataFrame aqui e vai localizar, né, os critérios que eu passar. E qual que vai ser o meu critério? Meu critério vai estar aqui, ó, entre colchetes. Meu critério vai ser, vou localizar no meu df, no meu DataFrame, a coluna state. Tá aqui, ó, nossa coluna state. E eu quero trazer para ela somente o que for igual, né? Que no Python, quando for igualdade, eu tenho que passar igual. E eu escrevo entre aspas, né? O meu critério que eu quero. Se for número, você pode simplesmente escrever o número ali, tá bom? Então, eu dei um Ctrl E aqui para executar, né? Então, eu cliquei ali e tal. Eu vou dar um Ctrl E aqui embaixo para chamar também a nossa variável de estado. Então, ele localizou aqui, ó, somente os estados de Mato Grosso, né? Então, o meu novo DataFrame, né? Se eu buscar o df aqui, ó, novamente, ó, ele vai estar todos os dados. E essa variável estado aqui, né? Esse DataFrame estado, ele é outro DataFrame. Então, são ali como se fossem arquivos separados, né? Se eu chamar aqui embaixo novamente o df aqui, ó, o DataFrame, ele vai mostrar todo o resultado, né? Todos os estados ali, tá bom? Se eu quisesse fazer somente em um estado, deixa eu limpar todos. Então, eu limpei todo o resultado para a gente fazer outro teste aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu criei aqui embaixo uma nova DataFrame, como se fosse uma pasta ali separada, né? Um arquivo diferente. Agora, a gente vai fazer no mesmo arquivo, né? Vamos fazer novamente, ó. Import pandas SPD, coloquei aqui. E dei um Ctrl E aqui embaixo também. Então, o meu DataFrame é esse resultado aqui. Só que eu não quero meu DataFrame todo esse resultado. Eu quero direto nele, né?
eu quero que ele receba somente o estado que for igual a Mato Grosso, por exemplo, né? Ou qualquer outro estado aqui. O que eu posso fazer? Eu vou abrir uma nova linha de código aqui embaixo, ó, para a gente fazer direto nele, né? Então o que? O meu data frame, posso permanecer com o mesmo nome, né? Ele vai ser igual, quer dizer, ele vai filtrar e aí a gente passa o nosso critério, né? Posso até copiar aqui de baixo aqui, ó, mais fácil, né? Vou dar aqui, ó, Ctrl C e o Ctrl V aqui novamente, né? Na frente aqui, ó, Ctrl V. Então o que ele vai fazer? O meu data frame, ele vai ser igual ao df loc, né? Ele vai localizar nesse df aqui original, né? Foi o que a gente já importou aqui. Ele vai localizar a coluna de estado, tá aqui, nossa coluna de estado, e ele vai ser igual a Mato Grosso, né? Mas vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar outro. Vamos colocar São Paulo aqui, por exemplo, né? São Paulo, beleza? E vou dar um Ctrl E para executar. Agora sim, ó, se eu vir aqui e der um df aqui, ó, vou chamar ele aqui, ele vai aparecer somente os estados de São Paulo. E nota que eu não criei uma nova variável, eu só vim aqui, ó, e editei tudo. Se eu executar todo o processo aqui, ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, deixa eu limpar os resultados de saída aqui. Vou deixar como padrão para vocês aqui, né? Como teste. E agora, por exemplo, eu quero também escolher mais de um estado, né? Eu vou vir aqui, ó, e fazer o nosso df original novamente. Deixar ele armazenado aqui. Então, ele está todo original, né? Trazendo todos os estados aqui. Não vou executar mais nenhuma cédula aqui para localizar um específico, né? E agora eu já vou fazer o quê? Eu vou escolher estados específicos. Eu posso fazer isso de duas maneiras, igual a gente fez na aula anterior. Eu posso passar uma lista, né, dos estados que eu queira e chamar ele na variável aqui embaixo. Ou então também eu já posso determinar ele direto na nossa linha de código, né? Vou fazer dos dois jeitos e aí depois na próxima aula a gente já vem tratando os números ali. Então como que eu vou escolher estados específicos? Então lá no meu data frame eu criei uma variável agora que chama estados também, né? E passei aqui, ó, numa lista, lembra da nossa aula de lista? Entre colchetes eu passei ali os estados que eu quero, né? No caso eu quero Rio de Janeiro, Ceará, Rondônia, aí o que você quiser ir. E isso aí, você vai pegar esse código e você pode alterar ele para o seu dia a dia, né? Então não vai ser só nesse arquivo específico. Você vai só alterar o que você quer aqui. E a coluna aqui, ó, no caso a coluna de state, você vai colocar a coluna que você quiser. Então você entendendo a lógica, né, que é o nosso foco aqui, ó, eu vou dar o código para vocês, destrinchar ele, né, o que faz cada coisa. Por quê? Quando você for precisar fazer isso, você pode dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui e apenas alterar o que você quer, né? Então vai ser bem mais fácil e vai ser bem mais didático para você aprender, né? Porque se a gente for digitando, por exemplo, muitas coisas ali, a pessoa está te ensinando, está olhando no monitor do lado e está digitando, está abrindo ali, ó, Ctrl C e está meio que Ctrl C, Ctrl V. Então eu prefiro te dar o código pronto, mostrar o que ele faz e aí a gente vai fazendo junto e você aprende, tá bom? Nessas primeiras aulas a gente vai devagarzinho mesmo, mas nas próximas a gente vai avançando mais. Então vamos lá, meu data frame está salvo lá em cima, né? Beleza? Agora eu criei o estado e passei uma lista aqui, né? E aí eu quero escolher arquivos específicos. Então o que eu criei? Eu criei um novo data frame, ó. Agora meu df status, né? Ele vai ser igual ao que? Ele vai receber. Ele vai lá no meu data frame original, né? Que a gente deu o nome de df aqui. E aí se você der um nome lá em cima de qualquer coisa, sei lá, celular, Joaninha, câmera, qualquer nome que você der para sua variável lá, você vai localizar ele aqui embaixo também, né? O nome você pode dar o nome que você quiser, mas lembrando que você tem que ser bem intuitivo para depois você localizar ele aqui embaixo, né? Então ele passou, df, ele vai localizar, né, no meu data frame a coluna de state. E ele vai passar o nosso critério, né, .isin. Essa variável aqui, né, essa função, ele vai ter entre parênteses o que você quer passar. Então, ele vai localizar uma lista ali, né, de estados, por exemplo, uma lista dos seus critérios. E aqui ele vai receber a variável status, que é essa variável que eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Então aqui, ó, dentro de estados aqui, é como se tivesse tudo isso que eu escrevi, beleza? Então, se eu der um Ctrl E para executar, então beleza, deu Ctrl E para executar, mostrou certinho, né? E agora ele trouxe. Todo o nosso data frame, ele armazenou nessa df estado somente os estados que a gente queira ali, né? Janeiro, Ceará, Tarará, todos os que a gente filtrou ali. Se não tiver, né, lá no nosso data frame, não vai vir. Beleza, normal. Só que agora eu quero fazer de uma forma diferente, né? Eu quero armazenar, não preciso de criar outra variável. Eu vou fazer diretamente no meu código. Então, a mesma coisa, eu vou passar o critério dentro da lista, né? Esse de você armazenar na variável fica mais bonitinho, né? Mais performático, se você quiser também performático, até que não. Mas se você quiser deixar bem mais organizado, né? Você pode vir aqui e ir alterando também, tá bom? Então, eu vou limpar os resultados aqui para a gente fazer o nosso segundo exemplo, né? Meu data frame já continua armazenado. Se eu chamar ele aqui, ó, vamos ver, dá um Ctrl Enter aqui, ele está bonitinho aqui. Então, beleza, está funcionando, tá bom? Então, agora eu quero fazer o quê? Do meu data frame, eu quero passar a mesma coisa, os mesmos critérios, né? Só que, porém, eu quero passar somente em uma linha de código. Aqui são poucos, né?
estados, por exemplo, mas tem hora que você vai ter que fazer filtro com linhas muito extensas, né? Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai quebrar também, né, essa página aqui, né, quebrar a linha sem interferir no nosso código. Então vamos lá. Eu agora coloquei uma variável que chama def_estados2 e eu fiz o quê? Lá no meu df.lock, né? Eu fui lá no meu data frame, né, meu data frame original, e localizei. Vou localizar, é isso mesmo, lock de localizar. Eu vou localizar o quê? Lá no meu data frame a coluna de status, beleza? E ISN, né, .isn quer dizer o quê? Eu vou localizar somente o que eu passar nessa lista aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir e fechar parênteses aqui, né, que é o do nosso ISN, beleza? E também tem o colchetes aqui, que é da função .lock. Então, fique muito atentos no abrir e fechar aqui. Se você abriu uma chave, lá no final, automaticamente você tem que fechar, né? Aqui é a mesma coisa, ó, abrir colchetes, você tem que fechar colchetes em alguma parte. Se eu vou deixar o código vazio sem nada aqui, provavelmente ele vai dar erro, né? O VS Code é bom que ele já aponta, tá vendo? Eu tirei o colchetes aqui e ele já apontou aqui também. Então essas primeiras aulas é para você localizar, né? Quem já não conhece, quem já não sabe muito mexer com isso, é bem tranquilo para você aprender, né? Bem didático mesmo. E quem já sabe, né? Às vezes vai achar essa aula assim, não, mas tá dando muito foco a coisas bobas. Mas igual eu falei com vocês, tem gente que já sabe bastante e tá aproveitando o curso, né? E tem gente também que não sabe de nada e tá pegando isso aí do zero. Então, vai servir para os dois públicos. Beleza, então passei minha lista aqui novamente, né? Igual foi que a gente passou na nossa variável aqui em cima. Ele vai funcionar da mesma forma. Se eu chamar aqui embaixo a nossa variável novamente, né? Então, ele trouxe os nossos estados que eu filtrei aqui, né? O lá de cima ele não trouxe o Rio de Janeiro, olha para você ver. No Rio de Janeiro aqui eu deixei um espaço, né? Então, se eu apagar o espaço aqui, ele vai vir lá na variável de cima também, né? Por isso que ele não veio ali, depois que eu fui ver o espaço. Então, olha para você ver. Um espaço, uma vírgula, ali, letra maiúscula, minúscula, interfere, um colchetes que você não fecha. Então, tudo isso você tem que ficar muito bem atento, né? Ficar bem atento para você não trazer dados errados ali. Então, aqui, ó, nesse caso, eu ia trazer dados errados, ó. A pessoa queria filtrar o Rio de Janeiro e não tinha resultado nenhum. Então, eu poderia passar batida ali nas minhas vendas, né? Depois a gente vai aprender a fazer ali dados que aceitam maiúsculo, minúsculo, tudo isso aí também. Beleza, agora eu vou para mais uma dica, né? A gente aproveitou o arquivo CSV ali e a gente vai dando várias dicas, né? Para você pegar ali no seu dia a dia. Então, mais uma dica importante é, por exemplo, eu tenho aqui, eu criei minha variável, né? Criei aqui todo o meu filtro. Porém, eu tenho muitos dados. Aqui eu tenho, sei lá, aqui dos estados eu tenho 4, né? Se eu tivesse, sei lá, uma planilha aqui com nomes, eu queria filtrar, por exemplo, uma lista ali com, sei lá, 100 nomes, por exemplo, né? Então, como que eu vou fazer isso sem quebrar o meu código? Se eu for, por exemplo, ficar aqui, ó, deixa eu copiar e colar uma porrada de coisa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ctrl V, Ctrl V. Vamos supor. Meu código ia ficar o quê? Gigante, né? Pra frente aqui. Aqui eu vou deixar ele menorzinho, só para você entender, ó. Ele ia ficar gigante pra frente, né? E aí eu teria não é bonitinho, né? Um código, assim, feio para verificar e para dar manutenção futuramente também. Como que eu vou fazer para mim quebrar essa linha, né? Vamos supor, pegar isso aqui, ó, e jogar para a linha de baixo sem interferir no nosso código. Você vai usar o atalho Tab e Enter, tá bom? Então, vou vir aqui, por exemplo, ó, lá no final aqui da vírgula, por exemplo, né, em algum canto aqui, eu vou dar um Tab e vou dar um Enter. O que é que ele vai fazer? Ele já vai indentar certinho dentro do meu código, né, do jeito que não vai atrapalhar. Então, nota que ele deu aqui, ó, os espaços necessários, né, para não interferir no nosso código. E aqui ele ainda está grande ainda, né, ainda está indo lá para frente. Então, vamos quebrar mais um aqui, ó. Então, vou dar aqui, ó, vou dar um Tab e Enter e ele já está melhorzinho, né, já está mais bonitinho. Então, posso vir aqui na frente também, ó. Tab Enter, e aí certinho, ele mostrou, ó, ele abriu, né, aqui o parênteses e já trouxe todo o indentamento certinho pra gente aqui, ó, pegando tudo aqui e já determinando também os espaços, né, é pra você ver, fica bem mais elegante, né. Então a mesma coisa, eu tenho vários códigos ali, Tab Enter, você quebra ali a página, ele quebra automaticamente sem dar problema nenhum, beleza? Então vou dar um Ctrl E para executar e ele trouxe a mesma coisa, ó. Ele veio aqui nessa lista gigante, né? Aqui repetiu só para o nosso exemplo, né? Mas aí você teria uma lista ali com vários filtros, né? Você vai ficar repetindo o filtro igual eu aqui. Então ele trouxe todo o resultado e funcionou também, beleza? Então essa foi a nossa aula que era só para importar um arquivo CSV, mas acabou que eu dei uma porrada de dica ali para vocês, né? Vai surgindo ao decorrer da aula, aí eu vou lembrando que é importante e vou falando. Então a aula fica um pouquinho extensa, mas é isso mesmo. Bom que a cada detalhe que você for treinando, você vai passar menos perrengue ali nos seus códigos, né? Na sua programação futura aí, beleza? Então na próxima aula a gente já vem aprendendo a tratar nulos e o módulo replace ali também, onde você vai poder substituir, né? Eu quero trocar aqui Bahia por, sei lá, por Ceará, eu quero trocar o nome dessa rua aqui, ou o nome da pessoa, eu quero fazer substituições ali do endereço, né? De número de telefone, por exemplo, né? A gente vai trocar ali, às vezes, número de telefone, ou número ali da pessoa. Então,
Até a próxima aula.